Boa noite, muito obrigado para todo mundo que pôde comparecer, que pôde dedicar alguns minutinhos, né, da noite de vocês para acompanhar essa live, nesse momento de pandemia, né? Bom, antes de mais nada, boa noite. Muito obrigado a todo mundo que pôde estar aqui nesse momento tão especial para mim, que é o lançamento do meu primeiro livro, O Sorriso do Leão. Que legal, apareceu um negócio aqui. Tudo é novidade. Bom, se tivessem me falado sobre esse ano, sobre 2020, se alguém tivesse me dito que haveria uma pandemia, eu diria, caramba, já aconteceu antes, né, em 2018, pode ser que acontecesse em 1918, pode ser que acontecesse novamente. Se me falassem que além da epidemia haveria uma praga de gafanhotos, eu ficaria impressionado. E além disso, uma tempestade de vento. E além disso, enfim, vocês sabem todas as tragédias. Mas se me dissessem que além de tudo isso, eu faria uma live, eu diria que isso é inexplicável. Isso sempre me pareceu a coisa mais improvável do mundo. Mas cá estamos na live e todas as coisas que a gente diz que nunca faria, parece que elas estão ali quietinhas, aguardando a gente para aparecerem na nossa vida e a gente dizer, olha eu aqui, né? Bem que você disse que nunca faria isso. Enfim, eu li um manual sobre como fazer lives e lá dizia que a gente devia começar fazendo alguma gracinha, então essa foi a gracinha, vamos em frente. Bom, meu livro, Sorriso do Leão, estou muito feliz. Eu sempre quis escrever, Eu fui alfabetizado um pouco tarde. Eu acho que eu estava plenamente alfabetizado quando eu tinha uns 8 anos, assim, realmente capaz de ler e escrever. E uns 3 meses depois eu escrevi meu primeiro livro, daquele jeito que criança escreve livro, né? E é engraçado que quando você faz isso, as pessoas olham já para você de um jeito que se fosse meio diferente. Então as crianças da escola diziam que eles queriam ser bombeiros ou policiais, e eu dizia que eu queria ser malabarista, isso, não escritor. Mas sempre estava lá. E com 9 anos eu escrevi um segundo livrinho, e depois, ali na 8ª série, uns poemas, e depois no colégio, e entrando na faculdade. Eu fui sempre escrevendo, mas eu sempre me perdia na história, as coisas não davam certo, assim, não funcionava. Eu me perdia na história, ou eu achava que estava ruim, eu deixava para lá. Então, e aí é um projeto muito antigo para mim, algo que sempre esteve em mim, tanto que sendo alfabetizado eu já estava pensando em escrever, mas que não avançava. Por motivos diferentes eu sempre me perdia. E essa, inclusive, é algo interessante sobre uma diferença entre a nossa adolescência e a vida adulta, né? Porque parece que quando você é adolescente, quando você é criança, você é principalmente medido pelos seus sonhos, pelo que você quer fazer. E quando você fala que você quer ser malabarista, ou escritor, ou, por exemplo, quando todo mundo dizia que queria fazer faculdade, ou dizia que eu não queria fazer faculdade, e aquilo é sobretudo interessante, você é medido pelos seus sonhos. Mas quando você se torna um adulto, vamos falar ali com 24, 25 anos, você passa a ser medido basicamente pelo que você conseguiu efetivamente fazer. E aí aquilo para mim começou a ter um peso muito grande. Eu deixei de ser o cara que ia escrever um livro, o potencial escritor, e me tornei o cara que estava escrevendo um livro. Eu estava sempre escrevendo um livro e esse livro nunca saía, e isso passou a ter um peso muito grande na minha vida. Isso virou uma grande questão, escrever um livro, publicar um livro, e por isso que é tão importante esse momento para mim. Se tornou algo até que entrar numa livraria era me fazia sofrer, porque você entrava na livraria, via lá um livro fazendo sucesso, abria a orelha e se via que o autor tinha nascido, sei lá, em 2010. Aí você fala, não é possível. Parece que todo mundo conseguia terminar um livro e o meu não saía, e eu me perdia nos roteiros e não conseguia escrever. Então, por isso é um momento muito importante para mim, e por isso eu sou muito grato por quem
por quem está aqui comigo e, claro, por quem me acompanhou em todo esse processo, sem a menor dúvida, né? E aí nessa de estar escrevendo um livro, né? Em 2015 as coisas mudaram e com grande apoio, claro, da minha companheira, as coisas foram para frente. Eu decidi efetivamente escrever um livro. E aí tem algo quase de combate, né? Então, antes do combate é preciso escolher suas armas. Então, a primeira coisa já que eu ia escrever um livro, eu fui comprar cadernos e lápis e borrachas especiais para escrever esse livro. Igual aquelas pessoas que tem gente que pega e estuda, né? A pessoa acorda e estuda, a pessoa acorda e lê. Mas tem gente que não, eu vou estudar. Então a pessoa, naquele dia que ela vai estudar, ela precisa tomar um banho, ela precisa pegar uma caneta especial, porque ela vai estudar. E eu ia escrever meu livro. Então peguei, saí, fui numa loja, vi tipos de papel, olhei na internet e comprei 2 cadernos. Um era do Angry Birds e o outro era da Mulher Maravilha. Enfim. E todo dia passei a acordar cedo para, antes de trabalhar, ir num café e parar e escrever e concentrar, e assim as coisas foram acontecendo, foram adiante, até que o livro, primeiro todo o rascunho tomou forma, depois cada capítulo, e depois é preciso digitar tudo, porque eu escrevi à mão, e depois é preciso revisar tudo, e principalmente é preciso manter o ânimo nesse processo. E isso que é muito difícil, né? Manter o ânimo é algo que exige muito da gente, mas foi possível e deu tudo certo. Aí sobre o que escrever, né? Sobre o que escrever quando você vai começar, o que vem para você, né? E o que veio para mim principalmente foram as histórias de família. E é um convite, né, que eu inclusive faço a vocês que estão acompanhando, é pensar nas histórias de família, mas pensar nas histórias de família em como elas, assim, quais são as lembranças que a gente tem. Então, por exemplo, eu lembrava de ir naquelas festas de família, cheia de gente, e todo mundo era tio e primo, o tio Zito, o tio Rubens, o tio Walter. Mas aí quando você para e pensa naquilo, hoje em dia, aí você começa a entender, por exemplo, as pessoas não eram seus tios de verdade, não eram meu tio, muitos eram amigos da família, que estavam lá sempre. Então essa diferença entre o modo como você lembra e como as coisas são de verdade é interessante. Por exemplo, eu lembro do tio Rubens nas festas de família. Tio Rubens era um senhor, pensando com a minha cabeça de criança, ele devia ter 90 anos. Mas quando você faz as contas, peraí, tio Rubens, ele tinha 50 anos naquela época que eu era criança, ou seja, ele era um menino. Meu tio Luiz era um senhor na minha memória. Hoje em dia, quando eu penso, ele devia ter 30 anos, ele era 5 anos mais novo que eu. E se a gente faz esse exercício pensando nas pessoas, a gente percebe, inclusive, a imagem que a gente tem dos nossos pais, que, como os nossos pais, se lembra dele como adultos, pessoas formadas, e quando você vê, quando você tinha, sei lá, quando eu tinha 5 anos, minha mãe tinha 34. Uma moça, jovem. Então é engraçado a gente pensar nessas coisas, né? E essas lembranças todas de família voltaram muito a mim quando me voltaram quando eu fui começar a escrever, né? O livro é uma história de família, principalmente. Então o livro é a história do Frederico Valente, o Frederico Alberto Valente, que ele nasceu na família Valente. E a família Valente, eles são marcados pela coragem. Eles se dizem as pessoas mais corajosas da Terra. Eles dizem que eles estão na história sagrada, na história dos povos. Então eles contam essas histórias. Eles dizem que o que se conta sobre Nero apagando o incêndio de Roma não foi assim. O Nero era o Nero Valente e ele não botou fogo em Roma. Eles dizem que o Nero Valente apagou o incêndio de Roma. Eles dizem que a história de Jonas e a baleia não foi a baleia que comeu Jonas, é o Jonas Valente, ele que comeu a baleia. E eles dizem que o Francis Drake, na verdade, era o Drake Valente, e que foi da casa da família Valente que eles dispararam contra os invasores estrangeiros.
e eles se colocam, essa família, no centro dos acontecimentos históricos. E no meio dessa família, que se dizem as pessoas mais valentes da Terra, tem o nosso personagem principal, que é o Frederico Alberto Valente, que nos seus 12 anos ele tem medo de tudo. E eu entendo, porque quando eu tinha 12 anos eu tinha medo de tudo. E o Frederico Alberto Valente tem medo de gato, de cachorro, de panela de pressão, de pombo, ele tem medo de tudo. E vê aquela família que são as pessoas mais valentes da Terra, que se dizem as pessoas mais valentes da Terra. E a tragédia acontece para ele, esse é o primeiro capítulo, quando ele está na sala de aula, numa escola que ele não gosta, e aí ele tá naquela fase horrível, né, que os meninos sabem bem o que é, quando você tenta falar assim, e você fala assim, e a coisa sai errada de repente. E ele tá ali na sala, só na dele, e quando ele olha pro lado, tem um pombo pousado bem aqui, e ele dá um gritinho que sai fino, um "ah!", e aí a sala inteira apelida ele de Pombo Valente. E aí que a coisa estraga mesmo para ele. Ele começa ele dizendo que aquele é sem dúvida o pior dia da vida dele, porque ele, além de tudo, além de todo aquele fardo de saber que ele não era um verdadeiro valente na família Valente, o que seria dele, ainda ele vira alvo de deboche. E também esse livro tem isso dessa época, dos nossos 12 anos, quando a gente está passando da infância para a adolescência, que a gente, você sabe um pouco assim, o que você não quer ser, você pensa nas coisas que você não quer, mas você não sabe bem o que você quer ser, você só sabe o que você não quer ser, ou mal sabe. Então é sobre essa confusão entre a relação que a gente tem com a nossa família e quem nós queremos ser, e enfim. O interessante de escrever é que, mesmo sem você querer, as coisas aparecem. Então, para mim, todas essas histórias de família foram aparecendo no livro. E eu vou compartilhar algumas delas com vocês. Então, eu lembro, por exemplo, de contarem que uma festa que tinha tanta gente, mas tanta gente, e tanta gente na nossa cabeça de criança, quando você pensa adulto, você pensa em 200 pessoas, mas devia ter 20 pessoas, que eles tiveram que desmontar a porta, soltar as dobradiças das portas e colocar cavaletes para caber todo mundo. Outra história era no sítio da minha avó, porque houve um tempo em que não haviam árvores de Natal de plástico, e as famílias nos anos 80 tinham que arrumar pinheiros para quem queria fazer uma decoração de Natal, e a gente ia buscar um pinheiro de Natal lá no sítio da minha avó. E aí, mas minha avó plantava lá as árvores dela, e ela provavelmente gostava mais das árvores do que da gente. Então, a gente cortar uma árvore e levar embora era a morte para ela. Então, ela queria que cortasse de um jeito que nascesse de volta. E aí, ninguém podia botar a mão na árvore, exceto o tio Rubens, que na verdade é irmão da minha avó, né? Porque o tio Rubens era jardineiro, ele entendia da coisa. E aí vai lá o tio Rubens com as luvas especiais e o serrote especial de jardineiro, e mede a árvore em palmos, olha aqui, olha ali, e aponta esse ponto preciso. Se vocês cortarem a árvore aqui, ela vai nascer de novo. E aí ele foi lá, inclinando o serrote na posição exata, ele cortou o pinheiro e a árvore nunca mais nasceu, claro. E outra história, o tio Zito, e aí essas lembranças que a gente tem de família, por exemplo, o tio Zito, eu lembro do tio Zito, mas o tio Zito certamente não era meu tio, e ele nem chamava Zito, eu não sei como eu chamava o tio Zito. Enfim, o tio Zito, na casa da minha outra avó, se colocava uma lona laranja sobre o quintal, e se fazia uma vez por mês, se fazia um almoço de domingo, um almoção italiano. Aliás, é ótimo que nesse almoço tinha a tia Nair, e a especialidade da tia Nair era ler o nome das crianças na porpeta, porque criança não come, né? Aliás, nenhuma criança come. E aí a tia Nair pegava a porpetinha, punha o óculos na ponta do nariz e lia e falava: ah, essa porpeta está escrito Leonardo, essa é para você comer, essa é sua. E quando chovia, se colocava uma lona laranja no quintal, ali onde era o almoço,
E aí aquilo enchia de água, mas claro, essa lona tinha uns furos, né? E todo mundo bebia, mas o tiozito bebia mais do que todo mundo. Então se colocava a estratégia, quando juntava ali os homens para conversar as coisas que as crianças não podiam ouvir, a estratégia era sempre deixar o tiozito debaixo da goteira, para ir aliviando, né? Você tinha bebido um pouquinho a mais, então a goteira estava aqui, o tiozito ia contando a história e ia um pouquinho para lá, e tipo, não, tiozito, volta para cá, e aí o tiozito continuava debaixo da goteira. Tiozito tinha que ficar debaixo da goteira quando chovia. Enfim, essas histórias vão pro livro mudando muito, né? Conforme elas vão sendo trabalhadas pela nossa memória, elas vão aparecendo. Por fim, terminando, uma última história para vocês. Essa história dos valentes, né? Meu pai é um cara bravo. Meu pai é um professor de física e é um cara bravo. E um dia meu pai foi dar aula, e aí ele foi abrir a porta da sala de aula dele e a porta estava trancada. E aí ele pensou: os alunos me trancaram para fora. E, rapaz, eis uma provocação. E aí ele bateu na porta, foi abrir de novo e a porta estava trancada. E aí ele pensou: realmente, os alunos me trancaram para fora só para me sacanear. Aí ele foi no vidrinho, apontou para um aluno e falou: viu, abre aqui, tá trancada, para dar uma chance pro cidadão. E o aluno fez. E não abriu a porta. E meu pai pensou: bom, só um modo de resolver isso. Então ele deu um passo para trás e BAM! Arrombou a porta. E aí todos os alunos que estavam na aula fizeram. E o professor que estava na aula fez. Porque aquela não era a sala de aula dele. E o professor tinha trancado a sala para nenhum aluno entrar atrasado. E meu pai arrombou a porta. Mas, sem perder a pose, ele avançou sala dentro, apontou para aquele aluno que tinha rido e falou: e não faça mais isso. E saiu da sala de aula, pediu desculpa para o professor e abandonou a cena. E foi para a sala dele como se nada tivesse acontecido. Ele só quebrou a porta. Ninguém nem vai lembrar disso. Tá tudo bem. O pessoal vai esquecer. E ele estava lá dando a aula dele como se nada tivesse acontecido. E quem de nós não entende isso quando você trabalha, né? O pessoal nem vai perceber. Tá tudo bem. E aí o Bedel veio chamar: o coordenador quer falar com você. E aí lá foi ele pensando que ele ia perder mais um emprego. E aí ele sentou ali com o coordenador, né? E aí o coordenador falou: viu, Celso, tem umas paredes aí que a gente precisa quebrar na escola para demolir um pedaço, se você puder ajudar. E ele não perdeu o emprego. Enfim, essas coisas que nos compõem, eu não me vejo como um escritor de infanto-juvenil, mas num primeiro livro eu acabei trazendo todas essas coisas que são muito fortes, e todas elas se transformaram no meu primeiro livro, e que seja o primeiro de muitos, que é O Sorriso do Leão. Aqui, eu espero que todo mundo leia, eu espero que todo mundo goste. Eu já agradeço todo mundo que pode estar aqui prestigiando. E as pessoas inclusive perguntam, né, mas como faz para publicar um livro? E é muito simples, basta você mentir para uma editora. Você chega para a editora e fala: olha, eu conheço muita gente, eu tenho muito amigo, vai vender 100 mil cópias, é só vocês publicarem. E aí eles acreditam. E assim, não que esteja indo mal, só falta vender umas 99.982 pelas contas. Então, o bom, todo mundo diz parabéns, as pessoas curtem, as pessoas compartilham, mas as pessoas precisam, quem puder, comprar o livro, que está à venda na Amazon, com frete grátis. Eu agradeço muito. Os autógrafos são garantidos, essa é a parte mais fácil depois de escrever o livro. Agradeço demais a todo mundo que pôde estar aqui. Sintam-se todos abraçados, usem máscara, usem álcool gel. Muito obrigado mesmo, um momento muito especial para mim. Um abraço em todos vocês. Boa noite.